Vamos lá, meus amados irmãos, sempre orientando vocês. Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça, porque o ser humano está livre para tomar suas decisões e escolher o caminho que ele vai andar. A escolha é responsabilidade e particularidade do ser humano. Olha o que Deus vai dizer aqui no livro de Salmos, capítulo 25, no versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Deus ensina o caminho aos pecadores. Ele não força ninguém entrar no caminho. Vamos ler o versículo 12 também, de Salmos 25. Qual é o homem que teme ao Senhor? Questionamento. Ele o ensinará no caminho que deve andar. A palavra de Deus, ela não mostra um determinismo de Deus na vida de ninguém para escolher o caminho da vida, para escolher submeter-se a Ele, para escolher o amor, a graça, o perdão dEle. O amor, a graça, o perdão de Deus, a porta que Deus colocou, o caminho que Deus colocou para o homem perdido, julgado e condenado sair da miséria que está em condenação. Ele colocou, ele não forçou ninguém. Ele não empurra ninguém. Ele não decreta, você tem que entrar nesse caminho, porque eu te escolhi, você vem para cá. Não é assim. A Bíblia não ensina isso em canto nenhum. Livre-arbítrio, não tem esse nome na Bíblia, mas Deus dando ao homem o direito de escolha tem. Já começa na criação. No princípio, o homem, ele pecou numa forma perfeita, mas ele foi avisado para não pecar. E o homem, depois de pecar, não é que ele perdeu o entendimento, o sentido de suas responsabilidades. Ele só se perdeu da vontade de Deus, porque ele tornou-se escravo do desejo do pecado. Ele só se perdeu de Deus, porque ele escolheu o caminho da morte. Mas o homem, mesmo depois de pecado, ele está morto, tá, mas ele não está inconsciente. Ele não está isento dos seus compromissos. Ele sabe que matar é pecado. Se o homem tivesse inconsciente, ele matava porque não sabia que matar é pecado. Porque tem uma doutrina do inferno aí, chamada doutrina da predestinação fatalista incondicional, onde ensina que o povo, né, faz tudo porque Deus determinou, onde diz que Deus vai escolher um para o céu e para o inferno, onde ensina que o homem ele está sem sentido, ele não tem entendimento de Deus, porque ele está morto, inerte. Quer dizer que ele mata porque ele não sabe que matar é pecado, né? Quer dizer que o cara se prostitui porque ele não sabe que prostituição é pecado. Ele está na natureza pecaminosa, ele está escravo do pecado, mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele não está inconsciente. Ele não está dentro de uma inocência. Ele continua matando porque ele quer. Porque ele se submete ao diabo. Ah, mas ele não tem escolha. Tem escolha sim. Judas tinha escolha. Judas escolheu deixar o diabo dominar a mente dele por escolha. Caim teve escolha. Não foi Deus que determinou Caim matar o seu irmão. Foi a escolha de Caim. Ele deixou ser dominado pelo desejo do pecado, aonde a força do diabo para dominar o homem. No desejo do seu pecado maldito. O homem não está inerte. O homem não está inconsciente. Ah, o cara morto não pode tomar nenhuma decisão. Pode. Pode. Porque você tem que tomar uma decisão para ter vida estando morto.
Você não vai ser vivo para depois tomar a decisão de crer em Jesus. Você tem que crer em Jesus estando morto, para que vivas. Jesus vai dizer: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí vem esses teólogos do inferno, mostrando que são homens de Deus, sábio, criando a sua sabedoria para criar o teatro na Bíblia, usando a Bíblia para distorcer a verdade, criar doutrina de demônios para desviar vocês, simples, que não são prudentes, desviar do caminho do céu e levar para o inferno. Porque ninguém vai para o inferno porque era inocente. Ninguém vai para o inferno na ignorância. O próprio Deus diz isso. Não tomará o culpado por ignorante. Não leva em conta o tempo da ignorância. Mas ele chama o que está morto para se arrepender, para ter vida. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e viva. É isso que a palavra ensina. Livre-arbítrio não tem esse nome na Bíblia, como também não tem trindade. Mas a Bíblia mostra que Deus é trino e que Deus dá ao homem o direito de escolha. Amém? Deus disse ao povo de Israel: eis que ponho hoje diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois. Somos nós que temos que fazer a escolha que vai mudar o nosso destino. Não é Deus que vai determinar: você é salvo, você é perdido. Você é salvo, você é perdido. O homem vai se perder por não dar ouvido à verdade, por onde Deus chama ele, ensina ele, leva ele a escolher a direção. Ele vai ser condenado porque ele não segue, não dá ouvido à voz de Deus. Como disse Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, segundo a Tessalonicenses, que Deus chama o homem pelo Evangelho. O Evangelho que tem que ser anunciado ao mundo é o chamado de Deus para o homem que está morto viver novamente, para o homem que está perdido ser achado novamente, para o homem que está julgado e condenado ser absolvido e ser livre do juízo e da condenação. Deus chama o pecador e ensina o pecador o caminho que ele deve andar através da mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo, todos os lugares da terra, pregai o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Isso Deus vai fazer com que todos escutem o Evangelho. Crer ou não é responsabilidade do homem. Se crer, será salvo. Se não crer, permanece condenado. Foi o que Jesus disse. João 10, João 3, 18. Quem crê nele não é quem é decretado, não é quem é escolhido por Deus, não é quem é determinado para ser salvo. Jesus disse, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 18. Jesus, eu creio na palavra de Cristo. Eu não creio na doutrina que prega os homens aí por meio do ensino de Calvino, de Armínio. Eu não sou discípulo de nenhuma igreja, de nenhum teólogo, de nenhum pastor, de nenhuma religião, de nenhuma linha doutrinária, de ninguém. Eu sou discípulo de Cristo. A doutrina que eu creio, pratico e dirijo minha vida por ela é a de Cristo. Não é a de igreja nenhuma, irmão. Não é a de teólogo nenhum. Eu creio no que Jesus pregou. Jesus disse, quem crê nele não é condenado. Mas, quem não crê permanece condenado. A palavra de Deus vai dizer, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 10, dá uma lidinha lá, para tu conhecer a verdade e ser liberto dessa mentira. Capítulo 2, versículo 10 e o 11. Eu vou ler para você como é que está aqui. 2 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 10. E com todo o engano da injustiça. Capítulo 2, perdão, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem.
porque eles perecem, não é porque Deus decretou. É porque eles não receberam o amor da verdade. A verdade é Jesus. O amor de Deus é Jesus. Esse amor é para salvar. Como disse Jesus, revelando essa verdade ao mundo. Porque Deus amou a humanidade de uma maneira tão imensa que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus pela humanidade é manifestado em Cristo. Esse amor é para salvar. O objetivo desse amor, a finalidade desse amor, que Deus manifestou através da sua obra, que foi Cristo, foi para salvar o homem perdido. Mas não é morrer e salvou todo mundo. É para quem nele crê. Então aí entra a responsabilidade do homem de crer. Crer é se conduzir, é aceitar, é confiar, é se entregar, é acreditar e buscar aquilo que Deus mostra como único meio para você ser salvo. Crer em Jesus é isso, é você se render a Ele, é você confiar que o que foi feito através dele dá para salvar você e toda a humanidade, se assim crer. Porém, se não crer, permanece condenado. O próprio apóstolo Paulo, ele nunca pregou essa doutrina da predestinação incondicional fatalista. Tem texto que fala de predestinação? Tem. Como, por exemplo, aqui nesse contexto do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, fala de predestinação. Olha aqui, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Aí o cara pega esse texto, tá vendo? Deus já me escolheu desde o princípio. Mas Paulo não está falando do indivíduo particular. Deus escolheu você. Não. Paulo está falando aqui dos irmãos que já foram escolhidos. Paulo vai dizer, porque Deus elegeu vocês desde o princípio, vós. Mas vamos continuar lendo, irmão. Vamos continuar lendo para aprender. Para que pelo nosso evangelho vos chamou. Paulo está dizendo, vocês foram chamados pelo evangelho para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, por palavra, por epístola. Paulo está dizendo, vocês foram chamados para essa salvação pelo evangelho. Esse evangelho que vocês creram, por onde foram salvos e eleitos. Salvação não é no indivíduo particular. Salvação é para o indivíduo que crer. É o que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 1, falando também de predestinação. Paulo vai dizer aqui no versículo... Olha o que Paulo diz no versículo 11. Versículo 11, Paulo vai dizer assim. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que nos faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Pode ir, daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Mas Paulo não está dizendo que o indivíduo foi aqui predestinado diante de mão. Paulo está dizendo, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvores da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Olha aqui, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Não é que você foi escolhido de antemão. Depois que você creu em Jesus, pelo chamado de Deus através do evangelho, você, quando crê em Jesus, você é selado. Você agora está dentro daqueles que Deus predestinou para o céu. Não é você individualmente, é os que crê em Cristo. Todos os que estão predestinados para o céu, não é o indivíduo particular, é o indivíduo que crê em Cristo.
todo aquele que crê em Cristo está predestinado ao céu. A predestinação não é no indivíduo. A predestinação é em Cristo para o indivíduo que nele crê. Claro, quem crê em Jesus está predestinado para onde? Quem está em Cristo vai para onde? Para o inferno, não. Quem está em Cristo vai para o céu. Agora, quem não está em Cristo está predestinado ao inferno. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Juízo eterno. Então, predestinação não é no indivíduo particular, como ensina aí, não, porque Deus escolheu um para o céu e outro para o inferno. É mentira. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus não faz separação de ninguém para ir para o céu. É o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 10, 36. Deus não faz acepção de pessoa, irmão. Em relação à salvação, Deus não faz acepção de pessoa. Deus escolhe de antemão para ministério, é quem Ele quer, não é quem quer ser. Agora, para ministério, não. Para ministério, Deus escolhe quem Ele quer. Aí alguém diz assim, não, mas Deus me escolheu. Jesus disse, eu escolhi a vós, não foi vós que me escolheste. Mentira, esse texto não está incluído no contexto de salvação. Esse texto está incluído no contexto de missão. Jesus disse, eu vos escolhi e enviei para que dê frutos. Jesus não está falando aí no contexto de salvação. Vocês precisam aprender Bíblia. Vocês precisam parar de ser dependente desses homens que pregam mentira. Vocês precisam parar de ser alienados e dependentes de igreja, onde vocês vivem uma vida com Deus cega, guiado por cego dentro de igreja. Vá ser guiado pela luz de Deus, que é Jesus, pela palavra dele. Em canto nenhum Jesus disse que ninguém vai ser salvo porque Deus escolheu de antemão. Aí o cara pega aquele texto lá, que Jesus fala assim, todo aquele que o Pai me deu, ninguém arrebata da minha mão. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me deu não o trouxer. E aquele que o Pai me deu, ninguém arrebata de mim. É. Mas como é que tu está interpretando esse texto aí? Para dar essa ideia de predestinação condicional fatalista? Você acha que é o diabo que leva alguém a Jesus? Todos vão a Jesus porque o Pai conduz, porque o testemunho que o Pai deu é do Filho, para que todo aquele que crê no Filho tenha vida eterna. Não é que Deus vai trazer você porque você é escolhido. Deus chama toda a humanidade para ir ao Filho, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então, esse é o chamado de Deus, para todos, não é para quem é escolhido. Deus chama a todos. E Jesus, quando diz, ninguém arrebata da minha mão, é aqueles que estão firmes no Senhor, que permanece confiando e na confiança nele. E aí não tem ninguém que nos tire da presença de Deus. É como disse Paulo, quem nos separará do amor do Cristo? A peste, a fome, a morte, a escassez, a doença. Agora, você pode se separar do amor de Cristo se você abandonar a fé, se você recuar, se você não for perseverante até o fim. Porque foi o que Jesus disse, só vai ser salvo não é quem é escolhido, é aquele que persevera até o fim, sendo fiel até a morte, guardando aquilo que já tem para não perder. A palavra de Deus diz, cuidado você que está em pé, para que não caia. Cuidado para que não tropece. A palavra de Deus adverte a não apostatar da fé, a não ser conduzido por falsos profetas. Por quê? Porque eu posso me perder de Cristo. Eu posso cair da graça? Pode. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 3 e o 4, Paulo vai dizer aos irmãos que ele, se seguisse por outro caminho que não é o Evangelho de Cristo, eles da graça têm caído e separado de Cristo eles estavam. Paulo vai dizer aos irmãos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, se eles não permanecessem no Evangelho que Paulo pregou, eles não poderiam ser salvos. Oxe, e não eram escolhidos não? Não tem esse negócio de escolhido não. Tem esse negócio de crer e perseverar até o fim na fé.
crer e perseverar nessa fé, nessa confiança, nessa caminhada, sem se desviar dela, sem apostatar, sem dar ouvido a mentirosos, sem seguir doutrina de demônios, sem ser conduzido por heresia de perdição, sem ser levado pela mentira do homem, aonde o povo tem sido negócio dos homens dentro da igreja, caminhando para o anátema, vivendo uma adoração vã, com o nome de que mortos estão, com o nome de que estão vivos estando mortos, porque não estão sendo guiados pela luz de Deus. E muitos que estavam sendo guiados pela luz de Deus voltaram às trevas novamente, porque o homem pode sim perder a salvação. Quem é Augusto Nicodemos para dizer que o homem não perde a salvação? Se a própria Bíblia revela isso, ele é apenas mais um que quer ser mais autoridade do que Jesus. O próprio Jesus mandou a gente ter cuidado para não se perder dele, vigiar, perseverar até o fim para ser salvo. Quem é Augusto Nicodemos? Quem é esses teólogos? Quem é esses pastores que pregam essas mentiras com autoridade como se eles fossem maior do que Jesus? Jesus não pregou isso, irmão. Jesus não disse a ninguém que você não perde salvação. Jesus disse: se vocês me deixar, eu também o deixarei. Pode sim um homem deixar Jesus, porque ninguém vai seguir ao Senhor dentro de um autoritarismo e de uma ditadura. O Senhor, ele é democrático. É você que escolhe. É você que escolhe. Os princípios de Deus é absoluto, mas é você que escolhe se quer matar ou não matar, se quer roubar ou não roubar, se quer vida eterna ou condenação eterna, se quer servir a Deus ou o diabo, se quer céu ou inferno, se quer se submeter ao Senhor ou resistir ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. É o homem. A responsabilidade, Deus sempre está mostrando que é do homem. Não tem esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre. Irmãos, creia em Jesus. Seja discípulo de Cristo. Siga a doutrina de Cristo. Não fique dentro dessa doutrina de igreja. Não importa qual é o teu pastor, qual é a tua igreja, qual é o teu líder, teu apóstolo, teu evangelista, teu ensinador. Você não foi chamado para ser discípulo de homem dentro de igreja nenhuma. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Jesus. Não é a palavra do pastor A, B, C, do teólogo, dentro de nenhuma igreja. Jesus não mandou ninguém estar seguindo o pastor dentro de igreja e nem estar dentro de igreja vivendo uma vida com ele. É na palavra dele. É sendo discípulo dele, guardando e praticando a palavra dele. João 8,31. Nem todos que diz Senhor, Senhor, estão servindo ao Senhor, porque só aquele que está na doutrina de Cristo. Quem não está na doutrina de Cristo não tem a Deus. Todos dizem que são de Deus. Todos dizem que são homens de Deus. Todos dizem que são autoridade de Deus. Na verdade, o que muitos têm sido é ministro de Satanás, transfigurado como obreiros de Cristo. Porque os obreiros de Cristo não se desviam do princípio, dos valores, nem da causa do Evangelho. Os obreiros de Cristo não defendem princípios e valores de igreja, de religião, de doutrina de nenhum teólogo, de nenhum pastor. Os obreiros de Cristo pregam, ensinam e convidam o povo, não é para estar dentro de igreja, para ser submisso à obrigação, ao trabalho de igreja, para estar sobre a autoridade e o domínio de líder de igreja. Os obreiros de Cristo convidam o povo a se render, a se submeter, a jurar fidelidade, a ser fiel, a guardar e praticar a palavra, estar no Evangelho, andar com temor, com submissão, com fidelidade a Cristo, na palavra dele, não a pastor dentro de igreja. Os obreiros de Cristo chamam a sua atenção para a palavra, não é para ele. Hoje os homens estão pregando, chamando a atenção do povo para a autoridade deles, para a vida da igreja deles, para se submeter à igreja deles. Meus amados irmãos, é preciso conhecer a verdade e ser liberto. Está na palavra, está iluminado por Deus. Cuidado, você está andando nas trevas ou na luz? Eu vou te dizer, se você está andando nas trevas ou na luz, você só pode andar na luz se estiver guiado na direção da palavra, de Cristo. Porque Cristo é a luz do mundo. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para os meus caminhos por onde eu tenho que me guiar. Não é a doutrina da igreja, não é a vida de igreja,
não é a direção seguindo o pastor de igreja, nem doutrina de teólogo nenhum, nem armínio, nem calvino, nem presbiteriano, nem batista, nem assembleia, nem católica, nem espírita, nem testemunho de Jeová, nem mormon. Nós temos que seguir e ser guiado por Jesus, pela palavra dele, que é a luz de Deus para nos conduzir em segurança neste mundo, guardado para chegar no final, encontrar salvação, no final do labor desta vida, no final desta caminhada com Cristo, andando por ele, estando nele, e a palavra dele estando em nós. Então cuidado, tá, irmãos? Cuidado no que você está sendo ensinado, no que você está sendo formado, batalhe pela fé, senão você vai ser louco, vai ser nércio, vai ficar à deriva e vai se decepcionar como as virgens loucas, porque não foram prudentes. Todas estavam aguardando o noivo. Ali é um ensino espiritual de prudência e de perseverança na fé, para não se perder, para não se decepcionar. Porque quando Jesus vier, não é quem está dentro de igreja nenhuma que vai para o céu. Quem vai ser arrebatado e levado a ele não é quem cumpriu nenhum ritual de igreja, quem está devoto dentro de igreja, quem está vivendo uma escravidão religiosa, quem é discípulo de homem dentro de igreja. Quando Jesus vier, só vai subir para o encontro do Senhor os que estiverem em Cristo, sendo fiel à palavra dele. Não os que estiverem em igreja, sendo fiel aos pastores, líderes de igreja, guardando doutrina de igreja. Cuidado, guarde essa observação porque é importante. Eu aqui não trago blá blá blá, nem conversa fiada. Eu só trago conteúdo sólido para alimentar a sua vida espiritual e para fortalecer e edificar você no conhecimento e na vida de fé em Deus, por meio daquilo que ele nos ensina, a sua palavra, a verdade do Evangelho de Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, despertem. Tem muita gente aí, vivendo uma vida de fé em Deus, dependendo de igrejas, dependendo de homens a quem fazem dos seus guias espirituais, dependendo de igreja, aonde fazem da sua base, seu alicerce de vida com Deus. A nossa base de vida com Deus, o nosso alicerce de vida com Deus é a palavra dele. Se você não estiver aqui se fortalecendo, buscando conhecimento e entendimento para viver uma vida de fé dirigida nos princípios da palavra do Evangelho de Cristo, sua vida com Deus é vã. Nós temos que depender para ser guiado, para não se perder do caminho, para que a nossa alma esteja indo para o céu, ser guiado por Jesus. Ele é o pastor da nossa alma. Ele é a quem devemos seguir. Jesus não mandou seguir a nenhum líder espiritual. Jesus não mandou estar dentro de nenhuma igreja, viver alienado, escravizado, robotizado, como negócio do sistema, dentro da ordenança e do que o homem determina. É o que o povo vive hoje, dentro das religiões e das muitas igrejas evangélicas. O povo é dependente do sistema religioso. E na mente do povo, se eles não estiverem lá dentro, eles não é de Deus. Se eles não estiverem cumprindo o ritual, formalidade, eles não estão buscando a Deus. Eles não vão receber a bênção de Deus. Tudo deles, do povo religioso, seja evangélico, católico, espírita, a vida centralizada dele com Deus não é na palavra, na busca do conhecimento de Cristo. A vida centralizada desse povo religioso é dentro das igrejas, cumprindo as tarefas, vivendo a formalidade religiosa. Cuidado. Sai do meio deles. Desperta tu que dormes. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Porque a palavra de Cristo é a luz que ilumina o nosso entendimento. E aqui você ouviu ela. Você recebeu uma advertência para te corrigir, te orientar, para que tu sejas bem-aventurado. Bem-aventurado, amém? Visita-me lá no meu canal no YouTube, Instagram, Quai, e também aqui no Face sempre, transmitindo live de instrução, levando para vocês nada mais, nada além do que a verdade do Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, que é luz e lâmpada para nos guiar na vida com Deus, diante desse mundo de trevas, para que a gente esteja em segurança e cheguem no final do labor desta vida, na promessa da vida eterna e da salvação. Se permanecer até o fim, cuidado,